Bom dia a todos e a todas. Espero que tenham tido uma excelente noite no Rio de Janeiro. Quem não é daqui tenha conseguido aproveitar um pouco a noite da cidade. Nós temos agora um painel bastante interessante, temos bastante expectativa sobre as apresentações dos nossos colegas especialistas aqui. É um painel que está sendo coordenado pela NPD, um assunto que está na nossa agenda regulatória, nominalmente, e está incluído em outros temas tão importantes que teremos aí um segundo semestre bastante relevante para quem está nesse mercado. Teremos audiências públicas e contamos com a colaboração de vocês nos temas. Vamos ter agora no nosso segundo semestre compartilhamento de dados do setor público, que é um tema que bastante interessa ao setor público, mas vocês verão que tem impacto em toda a sociedade. Teremos uma audiência pública também fundamental sobre direitos dos titulares e que tem um impacto direto em decisões automatizadas, e também queremos o tema de decisões automatizadas sendo discutido. E ano que vem já iniciamos uns estudos preliminares sobre agregadores que também se relaciona com as decisões automatizadas. E nós vamos ter hoje aqui, em poucos minutos, para um assunto tão importante, especialistas que vão ter certamente muito a agregar com a nossa discussão e, obviamente, contar com a participação de vocês ao final com perguntas para que a gente possa esclarecer o máximo possível nesse tempo, esse tema tão complexo e importante. Eu tenho aqui à minha esquerda a Gabriela Bechara, doutora. A tecnologia falha quando a gente cuida dela, né? Ele fechou. Gabriela é minha colega de ANPD, de coordenação de normatização. Eu não me apresentei, sou Carlos Nascimento, sou um dos dois coordenadores de normatização da NPD, e a Gabriela hoje não trabalha diretamente comigo na minha coordenação, mas é líder de um projeto importantíssimo, do projeto de regulamentação justamente do artigo 20 da LGPD. Tenho aqui à minha direita o Daniel Stilberg, que é Digital Affairs do Nubank, tem uma longa estrada aí já para colaborar com a gente sobre um assunto. O Rony Benzor, que é advogado, professor árbitro, tem mais de 20 anos de experiência, né, Rony? É conselheiro do CNPD, eu estou lendo porque é extenso com ele. Tá bom. É diretor da Fiesp, enfim, também vai colaborar muito conosco. E uma presença online, a Fernanda Rodrigues, que é doutora em Ciência e Tecnologia, Novas Fronteiras do Direito da Federal de Minas, é mestre em Direito e Sociedade, aí vai destacar com laurea acadêmica em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, e é coordenadora do INES-BH. E aqui à minha direita, a professora Maria Regina Korkmaz, doutora em Direito Civil pela Universidade do Rio de Janeiro, mestre em Direito e Inovação e autora de um livro que tem como tema justamente o nosso painel, um livro bastante interessante, bastante complexo. Sua pesquisa está nos ajudando na NPD, com vários insights, uma visão bastante interessante. E vou iniciar pela Maria Regina, que vai nos trazer um panorama geral desse tema tão importante. Por favor. Bom dia. Gostaria de manifestar, primeiramente, a minha gratidão por estar aqui. É uma imensa alegria poder estar fazendo parte desse painel. Eu cumprimento a todos os presentes, cumprimento aos meus colegas, especialmente na pessoa do Carlos, aproveitando já para valorizar essa atuação da NPD. Foi algo que estávamos comentando ontem, né? Isso é muito valoroso, esse diálogo que a NPD realmente abre espaço. E isso fortalece muito a atuação institucional, fortalece o debate nesse tema tão desafiador que é a proteção de dados. Então, para mim é uma imensa alegria poder estar aqui hoje. E gostaria de iniciar a minha fala com breves considerações, primeiro a respeito do que nós entendemos por IA e
Me parece muito simbólica a expressão de que a IA, ela é, na verdade, um termo guarda-chuva, porque nós usamos a expressão inteligência artificial para nos referir a aplicações que são, muitas das vezes, completamente diferentes entre si, que oferecem riscos completamente diferentes. Então, acho que é importante, primeiro, essa consideração, né? E embora essas divergências, essas diferenças, nós conseguimos, e eu acho muito didático, me utilizo, inclusive no meu livro, um mapeamento que foi feito por pesquisadores do Oxford Internet Institute, que eles mapearam os problemas que acontecem com relação a esses sistemas. E a gente escuta muito falar de vários deles, mas eles tiveram um grande mérito de sistematizar esses problemas e, portanto, permitir que nós tenhamos uma visão ampla do que nós estamos lidando quando falamos de inteligência artificial. Então, eles começam falando dos problemas epistêmicos, e o primeiro problema epistêmico é o fato de que esses sistemas geram evidências inconclusivas. O que isso significa? Esses sistemas operam com base em probabilidade, em correlações estatísticas, e não em causa e efeito, que é um raciocínio exclusivamente do ser humano. Então, a correlação pode implicar em causalidade, mas não necessariamente. E isso, por consequência, gera evidências inconclusivas. Evidências, muitas das vezes, que são absolutamente espúrias. Eu acho que todos aqui já devem ter ouvido falar disso. E se deve justamente ao fato dessa natureza de processamento de um sistema de inteligência artificial. O segundo problema que será tratado mais adiante, inclusive pelo Rony, é o problema da transparência, que eles se referem como as evidências inescrutáveis, que é essa questão da black box, a dificuldade de se entender como se chegou a um determinado resultado, o processo que conduziu a esse determinado resultado, que também é um problema epistêmico. Temos o problema das evidências mal orientadas, que também tem natureza epistêmica, que diz respeito ao fato de que esses sistemas, quando são orientados por dados, são treinados com um determinado recorte e tendo em vista um determinado objetivo. Isso, por consequência, pode, né, direcionar aquele sistema em uma direção equivocada, pouco representativa. Então, esse seria o terceiro problema organizado por esses autores, né, esse grupo capitaneado pelo professor Luciano Floridi, que atualmente não está, mas vai estar em Yale. E aí eles partem para problemas de ordem ético-normativas. O primeiro deles é o problema das evidências injustas, que aqui reside a grande questão da discriminação. É claro que essas não são categorias estanques, mas elas nos ajudam a visualizar de uma forma sistemática essas questões. E quando eu falo de um problema ético-normativo, eu não estou falando que o sistema errou, eu não estou falando que o sistema é pouco apurado, que ele foi mal treinado, eu estou falando que ele é tão preciso que ele tende a reproduzir assimetrias, ele tende a reforçar padrões de estigmatização que já estão presentes na nossa sociedade. O outro problema ético-normativo é o dos efeitos transformativos, e aqui é uma preocupação mais ampla de como esses sistemas interferem na forma da nossa vida em sociedade. E dois exemplos para demonstrar isso, na minha visão, seria a construção de perfis, que orienta, na verdade, o acesso a várias coisas na nossa vida, em sociedade, e a própria questão de moderação de conteúdo, por exemplo, o consumo de informação, questões como a própria polarização, que vão sendo mediadas através desses sistemas. E, por fim, o problema ético-normativo e simultaneamente epistêmico é o problema da rastreabilidade, que traz para nós a dificuldade tanto de mapear os danos causados, que muitas das vezes assumem dimensões coletivas muito profundas, quanto também de imputar responsabilidade. Aqui temos também uma questão de responsabilidade civil pela cadeia de agentes que se inserem por detrás de um sistema automatizado. E diante de todos esses problemas, nós temos uma resposta regulatória que, na minha visão, assume uma postura muito firme nesse sentido, que é do GDPR, né, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, que justamente por reconhecer esses problemas, o GDPR, no artigo 22, ele proíbe a adoção de decisões automatizadas, criando exceções. Então, quando ele cria essas exceções, com a ressalva, claro, da autorização pela União ou pelo Estado-membro, no contexto europeu, é previsto que será assegurado no mínimo, ou seja, excepcionalmente, quando for admitida uma decisão automatizada, que ela é sabidamente problemática, né? Embora, né, gente, a tecnologia traz diversos benefícios e as decisões podem ser úteis, desde que com parâmetros, elas podem ser úteis em termos de escala, em termos de eficiência, né? Então, assim, não estou de forma alguma, tá, negando essa perspectiva, mas estou reconhecendo, com base na literatura especializada, que existem alguns problemas, que nós, portanto, para pensar do ponto de vista regulatório, devemos considerar essa dimensão.
E nesse sentido, o GDPR fala que quando elas excepcionalmente forem admitidas, deverá ser assegurado, no mínimo, as salvaguardas de contestar a decisão, manifestar o ponto de vista e obter a intervenção humana. Então, essa é a resposta do regulamento europeu. Quando nós olhamos para a LGPD, nós percebemos que ela não parte de uma proibição. Quando nós lemos o artigo 22, ele parte da revisão. Então, ele vai assegurar, né, quando existir um afetamento dos interesses do titular, pautado em uma decisão unicamente, né, automatizada, será assegurada a revisão. E percebam, a LGPD não determina como essa revisão deverá ser realizada. Nós tivemos a supressão da expressão por pessoa natural, mas atualmente, na leitura expressa da LGPD, lê-se apenas que será realizada uma revisão. A LGPD não é mais específica e, por isso, a atuação imprescindível da LGPD nesse aspecto. O que nós sabemos é que, quando se insere uma revisão, a função dessa revisão é, na verdade, aumentar a proteção do titular. Ninguém pediria a revisão de uma adesão que fosse inteiramente favorável. Então, se você foi selecionado numa seleção profissional automatizada, né, você foi aprovado. Se você teve um ótimo credit score, uma condição de crédito extremamente vantajosa para você, naturalmente, né, da mesma forma que você é favorecido integralmente por uma adesão judicial, não se pensaria a princípio no interesse recursal, você tem que se sentir de alguma forma lesado para que exista esse interesse. Então, a revisão ela entra nesse momento como uma forma de aumentar a proteção desse titular. E nós não podemos ler o artigo 20 lendo apenas o artigo 20. Nós temos que ler o artigo 20 considerando que ele se insere em uma norma que tem por finalidade a proteção da pessoa natural, claro que compatibilizando isso com diversos outros valores que são também tutelados no nosso ordenamento jurídico, e essa proteção se insere com a referência de que temos um ápice normativo do nosso ordenamento, a Constituição da República, que tem entre os seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3. Então, a leitura do artigo 20, ela não pode ser uma leitura, não se pode entender, estávamos até falando isso ontem, né? Eu não posso querer entender a LGPD lendo pontualmente um artigo, desconsiderando os fundamentos da norma, desconsiderando os princípios da norma. Nesse caso, principalmente quando eu penso nos princípios da não discriminação, quando eu penso nos princípios da prestação de contas, da responsabilidade, no princípio da prevenção, eu preciso de ler esse dispositivo considerando que existe toda uma sistemática normativa que vai orientar a interpretação a ser realizada. E um outro ponto também relevante é que, na minha visão, o artigo 20 ele também não pode ser banalizado. Eu não posso achar que o artigo 20 serve para qualquer coisa. Então, apareceu uma sugestão, aparece sistematicamente uma sugestão de filme na Netflix para mim, e aquele filme, né, na minha visão, ele está me discriminando de alguma forma, e eu acho que aqui tem o direito à revisão. A princípio, não me parece que o artigo 20 seja para isso. Me parece que o artigo 20 seja para situações relevantes, assim como se reconhece na experiência normativa europeia, principalmente pelo então constituído grupo de trabalho do artigo 29, no sentido de se reconhecer que, olha, eu vou pensar no contexto europeu em efeitos jurídicos, né, em impacto significativamente relevante. Então, decisões relacionadas a acesso a crédito, a financiamento habitacional, acesso à educação, acesso à saúde, definições de aspectos da personalidade. Então, questões que tenham, de fato, relevância. Então, a minha construção, e que eu faço com mais calma no meu livro, não terei tempo, evidentemente, de fazê-la aqui, é que existem vários ônus quando eu olho para um processo de automatização. Ele traz benefícios, mas ele carrega consigo também problemas. E num cenário constitucional, não me parece razoável que esse ônus de todos esses problemas que eu comecei falando sobre eles sejam atribuídos ao titular. Ao titular, no caso, que não é um titular europeu, é um titular brasileiro, que no caso tem problemas aqui, né, de saúde, de educação, de saneamento básico, de segurança pública. Então, pessoas que sequer sabem que isso está acontecendo. Então, como esse ônus não pode ser imputado ao titular, né, e partindo também, né, de vários elementos, inclusive me recordei aqui do professor Danilo Doneda e da professora Miriam Wimmer, quando eles argumentam que, olha, existem falhas no sistema de IA. Eu preciso de assumir parâmetros, né, e mecanismos de contestação que sejam apreendidos por seres humanos. Eu preciso desse elemento humano
quando eu penso, né, em não ter um artigo 20 esvaziado, né, o sistema rodou novamente, né, ou ainda que seja um outro sistema, mas que sem eu consiga ter esse momento de escuta do titular, de entender o que aconteceu, né, e a explicação, né, na minha, que também vai ser um outro ponto a ser tratado, ele antecederia esse processo. Então, na minha visão, embora ela venha após a revisão, pela redação do artigo 20, ela, na verdade, deve anteceder da mesma forma que uma motivação, né, e com todas as diferenças, tá, gente, uma decisão judicial, eu estou falando aqui da atividade privada, mas percebam, com todas as diferenças, uma fundamentação de uma decisão judicial, ela vai nos ajudar a desafiar aquela decisão para entender em que medida ela está equivocada, em que medida ela não se sustenta. Então, nessa direção, eu sustento que é incontornável se falar na exigência, a partir de uma interpretação sistemática e constitucionalizada, de uma revisão humana que seja substancial, de uma pessoa que tenha, ou de uma equipe, idealmente, que tenha condições de fato, desafiar aquele procedimento automatizado e o resultado algorítmico em si, e uma revisão que seja responsável. Então, também não estou romantizando aqui a atuação do ser humano, falando que ela é maravilhosa, né? Porque esses problemas refletem questões que são do ser humano, mas que nós tenhamos essa intervenção, sem nos esquecer da questão coletiva, que é fundamental e para a qual a NPD vem a contribuir muitíssimo. Então, essa dimensão coletiva, porque a dimensão individual ela é muito precária para lidar com todos esses problemas, e fazendo uma menção aqui à importância do artigo 9º, inciso 7, da LGPD, que prevê essa informação ao titular que abrangeria essa natureza da decisão e dos seus direitos, porque as pessoas não sabem que estão tendo decisões automatizadas tomadas sobre elas e elas não sabem sobre os seus direitos. Então, esse papel de aculturamento, inclusive por parte dos agentes de tratamento, ele é fundamental. Inclusive, é o que foi falado na própria abertura ontem do evento, né? Nós precisamos de desenvolver uma infraestrutura e uma governança que operacionalize esses direitos. Eles estão enunciados, mas eles devem ser operacionalizados. E para fechar a minha fala, eu gostaria de mencionar aqui uma fala do professor Stefano Rodotà, que foi o mentor aí do professor Danilo Donedo. O professor Danilo foi muito importante na minha trajetória em diversos momentos, quando ele fala que o direito fundamental à proteção de dados é o mais expressivo da condição humana contemporânea, porque ele é chave para o acesso a vários outros direitos fundamentais na era digital. E o exemplo, né, o que exemplifica muito isso são as decisões automatizadas, elas vão fazer essa mediação com base em dados para determinar esse acesso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Me parece fundamental em todo esse resumo, pequeno resumo que foi feito de 2 capítulos do seu livro, como foi o desafio. Ontem me parece que é um ponto fundamental, que é a transparência. Como foi dito, muitas vezes o titular não sabe o que está acontecendo. Então, eu queria passar a bola para a Fernanda Rodrigues, para que ela falasse um pouquinho sobre esse ponto tão importante e tão instrumental para o exercício dos direitos titulares. Perfeito. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Tudo funcionando? Perfeito. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer principalmente Gabriela, Rodrigo no início que estava falando comigo também, mas agradecer a Carlos por justamente proporem esse debate e também cumprimentar todos os outros membros da mesa que estão aqui presentes. Até agradeço, Carlos, pelo título de doutora já. Eu sou doutoranda ainda, mas ouvir o doutora foi muito bom. E então, seja uma previsão futurística aí sobre o próximo título. Mas queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Como já mencionado, eu sou coordenadora de pesquisa no IRIS também, que é o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, que é uma ONG criada em 2015 aqui em Belo Horizonte e que vai fazer 10 anos esse ano. E o objetivo do IRIS, a nossa missão, na verdade, né, é promover aí a transformação digital por meio de demandas populares. Bom, como eu já mencionei, acho que é fundamental a gente estar tendo esse debate aqui, principalmente porque com o andamento do projeto de lei, das discussões sobre o projeto de lei de IA na Câmara, a gente tem visto que é um processo que está durando aí pelo menos desde 2020. Então, pode ser que demore ainda mais para a gente ter algum regulamento mínimo, alguma regulação mínima sobre sistemas de inteligência artificial. E aí entra o papel muito fundamental da ANPD
de regulamentar o artigo 20 da LGPD para que a gente tenha um caminho mínimo de proteção dos cidadãos frente ao aumento tanto desse desenvolvimento quanto do uso de sistemas de inteligência artificial. Porque o cidadão hoje ele está cada vez mais suscetível, né, cada vez mais obrigado a ter que lidar com decisões automatizadas, sem que a gente tenha expressamente uma regulação que vise controlar, né, e dar um direcionamento para esses sistemas. Então, essa regulamentação do artigo 20 da LGPD eu vejo como muito positiva, muito salutar esse debate aqui, justamente para que a gente possa assegurar essa proteção do cidadão brasileiro. E aí, eu fico muito feliz, eu sempre fico muito feliz das construções dos painéis e de como os debates eles se dialogam e as falas vão se complementando, principalmente porque a colega já fez uma brilhante apresentação sobre as discussões em torno da IA, as discussões em torno do artigo 20, também sobre a revisão e supervisão humana. Então, eu fico feliz que eu não vou precisar me debruçar muito sobre isso. Mas queria destacar aqui sobre essa discussão implícita relacionada ao direito de revisão, ao direito de revisão de decisões automatizadas, que é também o direito de explicação, né? A gente não tem um direito de explicação propriamente previsto ali na LGPD, no artigo 20, mas é uma interpretação que eu entendo que a gente pode decorrer a partir da leitura do artigo, principalmente na medida em que ele fala sobre a necessidade de que a empresa responsável por aquele sistema automatizado traga os critérios e os procedimentos utilizados para a decisão automatizada no caso de um pedido de revisão. E aí, eu sei que a gente vai ter uma discussão ainda na mesa sobre segredo comercial, segredo industrial, que são limites realmente importantes para esse debate, mas é importante a gente olhar para o artigo 20 e, na minha percepção, entender que em nenhuma medida ele confunde esse direito à explicação com uma abertura irrestrita de códigos ou algoritmos, né? Normalmente, quando se fala sobre isso e se pensa sobre código, eu sempre gosto de jogar para o outro lado e pensar se para um cidadão comum seria relevante ter acesso a um código, seria relevante ter acesso a um algoritmo, do qual ele não compreende, do qual ele não tem ciência sobre como funciona. E aí pensar que esse direito à explicação ele está muito mais relacionado a traduzir para aquele cidadão que foi afetado por uma decisão automatizada sobre quais as razões que levaram àquela decisão, tanto para que ele possa não somente se situar sobre essa fundamentação, mas também para que ele seja instrumentalizado em relação ao que pode ser levado para uma eventual responsabilização e ou indenização por algum erro ou violação que realmente seja demonstrada por meio dessa justificativa. Então, uma explicação adequada, alinhada também às competências e ao letramento que a pessoa possui sobre aquele sistema, sobre o que ele pedido, eventualmente que ela tiver feito e que a decisão tiver negado, de uma forma bem acessível, para que ela possa instrumentalizar isso judicialmente. E aí eu sempre gosto de lembrar de algo que, na verdade, a doutora Bianca Kremer já nos lembrou em uma apresentação quando ela trouxe sobre a necessidade de racialização da proteção dos dados pessoais, justamente por entender que o titular de dados no Brasil hoje ele não pode ser comparado somente ou representado melhor somente por um cidadão médio que tem conhecimento sobre todos os seus direitos, né? Até como já foi mencionado anteriormente. E aí, se a gente olha, por exemplo, o caso de compra e venda de íris aqui no Brasil, que vai afetar principalmente, na verdade, populações marginalizadas, que muitas vezes foram lá vender a sua íris para tentar buscar algum valor mínimo para preencher ali o seu orçamento, essas pessoas muitas vezes não têm noção de que elas estão abrindo mão de um dos seus dados mais privados, né, que é a identidade do seu olho, veja só. Então, o que isso diz sobre o papel que a LGPD, ou mais do que isso, o papel que a NPD tem nesse momento de regulamentação do artigo 20? E aí, como já foi mencionado também, a gente tem esse outro problema em torno de muitos algoritmos hoje em dia, que é a questão da opacidade, né? Inclusive, a Antoinette Rouvroi e o Thomas Burns são dois autores que vão falar sobre a governamentalidade algorítmica, que, assim, um resumo muito, muito tosco, talvez, seria esse governo pelos algoritmos, que quanto mais implícito mais forte justamente porque é na opacidade que esses algoritmos conseguem interferir nas percepções, nos comportamentos humanos.
E aí eles vão falar especificamente sobre os metadireitos, que seriam essas formas de resistência à governamentalidade algorítmica, e que eu acho muito oportuno de trazer nessa discussão hoje. Eles vão falar, e aí, arriscando no francês, né, mas eles vão falar sobre le droit de se rendre compte, que seria o direito de se dar conta, em uma tradução livre, ou seja, de ter ciência sobre as razões das nossas ações, sejam essas razões autênticas ou não. E aí, na contribuição que a Antoinette Rouvroi vai fazer para o Conselho Europeu acerca da proteção das pessoas em relação ao tratamento automatizado de dados pessoais, ela vai levantar algumas questões atinentes a esses metadireitos, que vão ser, por exemplo, o dever de informar os titulares acerca da reutilização de seus dados, ainda que anonimizados, para fins distintos daqueles declarados anteriormente, a notificação aos indivíduos sobre eventual adaptação de ofertas de marketing com base em características comportamentais e outras informações obtidas a partir de Big Data, e também, por fim, mas não menos importante, né, as exigências de transparência e fundamentações individualizadas no caso de contestação de decisões tomadas por sistemas automatizados. E aí é exatamente nesse último metadireito proposto pela Rouvroi que eu acredito que a gente pode traçar essa relação direta com o artigo 20 da LGPD, no sentido de uma regulamentação desse artigo que pense em estabelecer alguns critérios mínimos para que essa revisão seja realizada. E aí aqui eu puxo um pouco, e já me encaminho para o final da fala, mas eu puxo um pouco o que a gente tem pesquisado no IRIS, que é sobre a ideia de um direito ao devido processo. Só que no IRIS a gente tem pesquisado sobre o direito ao devido processo na moderação de conteúdo, ou seja, na moderação de conteúdo em redes sociais, de se ter um devido processo, assim como é aquele devido processo previsto constitucionalmente para processos judiciais, né, que seria o devido processo legal. E aí, tentando fazer uma transposição do que a gente tem proposto para a moderação de conteúdo para essa ideia de revisão de decisões automatizadas dentro da LGPD, penso que seria importante a gente pensar em alguns parâmetros para que essa revisão seja realizada. Então, inicialmente, que decisões automatizadas, esses sistemas automatizados, expliquem nitidamente que a pessoa ela tem direito a uma revisão. Porque muitas vezes pode ser que as pessoas não tenham conhecimento que elas conseguem ir atrás e tentar rever aquela situação, aquela decisão com a qual elas não concordaram. Então, inicialmente, avisar o usuário sobre isso. Em segundo lugar, talvez propor um prazo razoável, proporcional, para que as empresas respondam essa solicitação de revisão, a fim de que essa contestação não se esvazie. Também, para que a pessoa, a partir do recebimento da resposta do seu pedido de revisão, também seja instruída sobre qual outra medida que ela pode tomar, ou se nenhuma outra medida, pelo menos na via administrativa, é possível, para que então ela possa decidir, a partir disso, se ela vai encaminhar, enfim, para um processo judicial ou se ela se satisfaz com essa resposta de revisão. Então, eu acho que essas são algumas salvaguardas que a gente pode pensar a partir de uma ideia do devido processo legal, justamente para tornar esse procedimento de revisão mais legítimo e também útil para que o cidadão realmente consiga, até em última instância, exercer o seu direito de autodeterminação informativa em relação a quais dados aquele sistema de IA sobre ele está utilizando. Então, finaliza minha fala por aqui. O tempo é curto, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidade de discussão nos debates e nas perguntas. Muito obrigada. Alô. Obrigado, Fernanda. De fato, o assunto é muito instigante, mas o nosso tempo é curto, mas eu consigo extrair, até para contrapor aquela nossa palavra inicial de transparência, a opacidade, e a opacidade ela pode ser legítima, embora ela seja fundamental para o exercício dos direitos dos titulares, e o Rony vai falar um pouquinho sobre até que ponto essa opacidade pode ser legítima e ela pode se contrapor à transparência quando estamos falando em segredo comercial. Legal. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela introdução, Carlos. Parabéns pelo trabalho que vocês conduzem na LGPD, Carlos e Gabriela. Sucesso aí na regulamentação agora desse tema tão relevante. Também queria parabenizar pelas falas iniciais da Maria e da Fernanda. Muito bacana também, colega aqui da de painel.
E estou muito feliz aqui hoje. Impressionante ver tanta gente boa reunida aqui para debater. Queria parabenizar aqui a FGV Rio, ao Lucadelli, mas está aqui o Rodrigo, o Felipe, juntos, outros pesquisadores aqui, Juliana Maranhão, querido amigo também, vários colegas que estão aqui, que eu encontrei, a Núria, a Renata, a Verônica, meus colegas de escritório, a Giovana, a Matheus, e de conselhos, como o Malaguti lá no CNCiber também. Então, esse tipo de debate reunindo tantas pessoas boas faz a diferença em relação ao melhor caminho. Tema super tranquilo, falar sobre explicabilidade e segredo de negócio, pouco discutido globalmente, né? E queria começar aqui com um caso de pesquisadores que simbolizam bem isso, onde num modelo simples foi feito ali uma avaliação para identificar uma IA, se numa fotografia ou em fotografias existiam lobos ou husky siberianos. E aquele modelo estava apresentando uma precisão de 99,9% para esse grande problema da humanidade, identificar se nas fotos tinham lobos ou husky siberianos. E aí eles foram avaliar como que aquele modelo de IA estava chegando em tamanha precisão. E aí, pela explicabilidade, no modelo simples, que é mais fácil de ter explicabilidade, eles conseguiram identificar que o modelo não estava identificando se nas fotos haviam lobos ou huskies. Estava identificando se no fundo das fotos tinha neve ou não tinha neve. Ou seja, não tinha nada a ver, teoricamente, com a finalidade inicial, que era identificar se tinha lobo ou husky siberiano. E aí, talvez esteja um pouquinho da importância da explicabilidade, de conseguir entender como que uma IA chegou naquele resultado. E claro que para identificar se tem lobo ou husky talvez não seja tão relevante, mas obviamente para uma avaliação de reincidência criminal é relevante. Numa rejeição de candidatos por sistema de triagem automatizada, isso é relevante. Uma negativa de um empréstimo ou na detecção de fraudes e transações bancárias, isso é relevante. Num diagnóstico médico, isso é relevante. Ou então na suspensão, no banimento de influenciadores numa plataforma digital, obviamente que isso tudo é bastante relevante, né? E é por isso que várias legislações, como a LGPD, como foi dito aqui, determinam que os titulares têm esse direito às informações claras e adequadas sobre os critérios e procedimentos utilizados para decisões automatizadas. Inclusive, esse é o único artigo da LGPD que fala na possibilidade de auditoria. É o único artigo da LGPD inteira que fala na possibilidade de auditoria. Só que, ao mesmo tempo, obviamente, é mais do que importante, é condicionante reconhecer que o segredo de negócio constitui um dos pilares da inovação, da competitividade e da sustentabilidade de qualquer empresa. Esse segredo de negócio protege conhecimento, protege fórmula, protege algoritmos, protege qualquer tipo de estrutura desenvolvida que possa estar relacionada a segredos comerciais a partir de investimentos significativos que são feitos em pesquisa e inovação dentro das empresas. E é por isso também que permitir o acesso indiscriminado a essas informações comprometeria, sem dúvida alguma, o incentivo à inovação e à competitividade das organizações. E também é por esse motivo que existem inúmeras legislações que protegem o segredo de negócio. No Brasil, a gente pode citar a Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Software, a Lei de Direitos Autorais, que protege a originalidade de base de dados, e a própria LGPD, que protege o segredo de negócio. No cenário europeu, inclusive, há um direito sui generis em relação à base de dados em si, não vinculados exclusivamente a direitos autorais. É um direito sui generis em relação ao investimento para se desenvolver bases de dados. Então, tudo isso é super relevante nessa discussão. Outro ponto fundamental aqui do nosso debate é o trade-off entre precisão e explicabilidade, porque modelos mais complexos tendem a apresentar maior precisão, mas são menos explicáveis. E, às vezes, simplificar esses modelos podem torná-los mais explicáveis, mas significar perda de desempenho técnico. E, muitas vezes, isso é prejudicial à sociedade, uma vez que a grande maioria das decisões automatizadas não apresentam riscos significativos a nós, seres humanos. Outro ponto muito relevante é preciso refletir explicabilidade para quem? Uma questão é uma explicabilidade de um fornecedor de um modelo de propósito geral para um implementador que vai desenvolver uma aplicação em cima desse modelo. Outra questão é uma explicabilidade para o usuário da IA. Outra questão é uma explicabilidade para a pessoa que vai ser impactada por aquela inteligência artificial. Uma explicação que é considerada significativa para um cientista de dados pode ser excessivamente técnica ou ininteligível para o titular de dados ou até mesmo para um regulador. Então, esse ponto também é super relevante. E no campo do Explainable AI,
esse campo é essencial em relação aos métodos e processos que permitem compreender e confiar nas decisões produzidas por algoritmos. E a Explainable AI traz intrinsecamente a questão dos modelos que são interpretáveis, que são chamados de white box, ou técnicas pós-hoc para as chamadas caixas pretas ali, nos quais nós estamos lidando atualmente com grandes redes neurais profundas, onde é impossível se adentrar ali dentro dessas grandes redes neurais profundas. E é por isso que surgem novas demandas e novas metodologias para tentar tornar explicáveis nessas técnicas de pós-hoc. E vejam que interessante, de qualquer forma, essas explicações, elas não exigem, e tampouco poderiam exigir, a entrega do algoritmo ou de fórmulas em si. Inclusive, a guideline que foi validada pelo European Data Protection Board, ela diz que o controlador de dados não é obrigado a revelar o código-fonte ou toda a complexidade técnica do modelo, o que poderia violar o segredo comercial. O que se exige na guideline validada pelo European Data Protection Board é uma explicação compreensível e útil da lógica subjacente à decisão automatizada, o que pode incluir as categorias de dados pessoais utilizadas, as fontes dos dados, os fatores que mais influenciaram a decisão, como a decisão, em linhas gerais, ela foi alcançada e as consequências previstas da decisão. E ele traz vários exemplos ali, inclusive seguradoras que definem prêmios com base no comportamento de direção automotiva. Para garantir a transparência, algumas empresas simulam perfis fictícios e indicam como hábitos de direção influenciam os valores dos seguros, além de fornecerem recomendações práticas para a melhoria. Ainda no plano europeu, acho que é interessante a gente observar a explicabilidade oriunda do novo AI Act, que traz uma abordagem baseada em risco. Por exemplo, para IA de risco limitado, como chatbots ou assistentes virtuais, requer uma transparência mínima, como informar se o usuário está interagindo ou não com uma IA. É somente esse tipo de transparência. Já para IAs consideradas de alto risco, existe-se uma transparência para que o implementador entenda e utilize corretamente os resultados daquela IA, características e limitações do desempenho do sistema, condições previsíveis de uso, grau de precisão e robustez esperados, instruções para a interpretação dos resultados. Modelos fundacionais devem fornecer documentação para que os provedores integrem os sistemas para cumprir suas obrigações. Se esses modelos fundacionais têm riscos sistêmicos, exige-se uma avaliação e mitigação desses riscos sistêmicos. Mais 2 pontos para caminhar para o fim da minha fala. Existem já decisões relevantes, inclusive no Brasil, sobre esse tema. Inclusive, uma delas não é nova, é de 2014, em relação ao score de crédito, baseada no Código de Defesa do Consumidor e na Lei do Cadastro Positivo. STJ fala em 2014, score de crédito é segredo da atividade empresarial. Fórmulas matemáticas e modelos estatísticos não precisam ser divulgados. Mas a transparência exige-se a natureza das informações utilizadas para o cálculo quando solicitada. Devem ser prestadas ao consumidor, para que ele possa exercer o controle sobre a veracidade dos dados existentes em si, para poder retificá-los ou melhorar a compreensão do mercado sobre si mesmo. Uma outra decisão recente do STJ 2024, devido ao processo informacional, um motorista que foi suspenso e depois banido completamente da plataforma. O STJ validou essa decisão porque houve contraditória e ampla defesa dentro do devido processo informacional, que é o devido processo legal dentro das decisões algorítmicas. TST 2021 e 2023. Foi requerida auditoria para avaliar o algoritmo das plataformas de motoristas para verificar a questão de relação de trabalho. O TST afastou essa possibilidade de se periciar o algoritmo por risco de segredo de negócio. Então, todas essas decisões reconhecem aí essas tensões e tentam distender essas discussões. Então, minhas conclusões aqui para finalizar. O direito fundamental dos indivíduos à transparência e à compreensão de como as decisões automatizadas afetam suas vidas não significam a entrega do algoritmo ou todas as complexidades técnicas, o que, de fato, pode comprometer segredo comercial. O que é exigido é uma explicação compreensível e útil da lógica subjacente à decisão. A maioria das decisões automatizadas não traz grandes riscos. A explicabilidade dos algoritmos deve ser ponderada e aplicada de acordo com o risco que eles trazem aos indivíduos.
A heterogeneidade de perfis exige que a explicabilidade seja pensada como um processo de comunicação graduada, e não como uma resposta única, genérica ou excessivamente técnica. Uma prática recomendável é a adoção de explicações em camada, uma camada inicial acessível com uma visão geral da lógica da decisão, e, a partir dela, caminhos para o aprofundamento conforme o interesse, a necessidade, o risco e a nível de compreensão do público envolvido. Outra questão importante aqui é em relação ao desenvolvimento de modelos de explicabilidade que possam traduzir a lógica do algoritmo, sem expor o código-fonte. E isso é possível. Explicar quais fatores foram considerados pelo sistema, identificar quais dados foram relevantes na predição, apresentar como a variação desses dados afeta o resultado e indicar as possíveis consequências daquela decisão automatizada. E, já caminhando aqui, desculpa me estender, eu sei dessa difícil tarefa de moderação, mas faltam 3 pontos aqui da conclusão. Para desenvolvedores e cientistas de dados, a explicabilidade ajuda a entender como o modelo está performando. Fora isso, ajuda-se a desenvolver modelos que evitem esses vieses discriminatórios ilícitos que, de repente, se forem identificados, além, obviamente, de prejudicar as pessoas, vai gastar tempo e dinheiro à toa dos desenvolvedores. E fora tudo isso, a confiança ela é fundamental. Saber, principalmente na área da saúde, na área financeira, como que aquelas decisões automatizadas elas foram levadas a efeito é crucial para adquirir a confiança dos usuários. E fora tudo isso, mitiga os riscos regulatórios. Então, eram essas minhas considerações. Muito obrigado por enquanto. O parque tem bastante complexo, não só pela importância, mas pela complexidade tecnológica. Alguns modelos terão tem como característica uma dificuldade em explicar, em ter, por exemplo, explicabilidade local. Em alguns modelos isso gera uma dificuldade e a NPD, como tem a difícil missão de dar uma orientação final regulatória sobre o tema, ela conta, e aí estava conversando com a professora Maria Regina ontem, e me surpreende um pouco esse agradecimento do setor regulado com essa disposição da NPD em ouvir. Eu trabalho com regulação já há bastante tempo, e para o regulador fazer regulação de gabinete não faz o menor sentido. Nós precisamos conhecer o nosso regulado, precisamos conhecer o mercado. A capacidade do setor privado de prover soluções é muito maior. E aí, nesse sentido, eu queria ouvir um pouquinho o Daniel, que está aqui para nos dar essa visão do setor privado, não que seja o único representante do setor privado, mas vai nos dar aqui a visão dele sobre o tema. Eu também sou, tá? Porque seu currículo é extenso, eu não cheguei nessa parte. Alô, obrigado, Carlos. Exato, eu não estou representando todo o setor privado, é uma parte muito minúscula, especificamente no Nubank, no mercado financeiro. Queria agradecer, Carlos, Gabriela, pela oportunidade do diálogo. Você falou que conversar com o regulado e conhecer o regulado é importante antes de avançar numa regulação. A gente espera que, especificamente sobre decisões automatizadas, a gente não termine a nossa conversa hoje, né? Que a gente continue ainda dialogando antes da formação da convicção completa da NPD sobre os reflexos e os impactos de uma regulação dessa natureza do mercado financeiro para todos os setores. Eu queria, primeiro, eu vou dividir minha fala em 3 momentos. Eu vou falar um pouquinho da abordagem integrativa, pegar um pouco de working aqui, interpretações possíveis do artigo 20 e os caminhos que a gente acha que poderiam ser seguidos. Professora Maria, você falou no início sobre os riscos específicos de sistemas de inteligência artificial. Eu achei muito interessante a sua fala, porque ela dialoga muito com a conversa que a gente tem tido com a NPD, com a Casa Civil, com o Congresso Nacional, no âmbito do projeto de lei 2338 de regulação de inteligência artificial. A gente, ao longo dos últimos 5 anos, a gente esteve participando desse debate, reconhecendo a importância de uma regulação de inteligência artificial e levando para o regulador, no caso específico do legislador, essas preocupações com o uso de sistema de inteligência artificial. A gente reconhece isso. E a gente entende realmente que elas podem ser divididas nessas 3 caixinhas: epistêmicos, normativos e rastreabilidade, né?
o legislador acolheu essa visão e estabeleceu o artigo 16, o artigo 14 e o CIA, né, que cria essa abordagem integrativa da regulação de sistemas de inteligência artificial para mercados regulados. Então, houve um entendimento de que esses mercados, e aqui o exemplo específico no mercado financeiro, já tem supervisão sobre o uso de seus sistemas tecnológicos, tecnologia da informação e comunicação, tecnologias de transformação digital, modelos e assim por diante. E então criou-se aquela prevalência do regulador setorial para estabelecer as normas e supervisionar em cooperação institucional formal necessária com o eventual regulador articulador setorial, né, que é central, que seria, no caso, a NPD, como estão pensando, né, em colocar. Isso é bastante importante, o projeto foi aprovado lá no Senado, agora está na Câmara dos Deputados, a gente tem tentado estabelecer o diálogo com a comissão para falar um pouquinho mais sobre isso, apoiando a proposta como um todo, em geral, e entendendo que aprimoramentos podem ser feitos, obviamente. Essa abordagem, agora a gente voltando aqui para o artigo 20 especificamente, que é uma regulação de sistemas de área em alguma medida, né? Se a gente parar para pensar objetivamente, apesar de falar de decisões unicamente, tomadas unicamente pelo tratamento automatizado de dados. Você pegar essa expressão e você transformar isso, uma regulação de IA, acho que talvez seja demais, mas a gente, de certa forma, está falando em uma parte de sistemas e modelos de inteligência artificial. E como que a gente poderia interpretar esse artigo 20 à luz do Sistema Financeiro Nacional? Essa abordagem, eu falei um pouquinho de Dworkiana, por quê? Porque eu acho que quando a gente vai criar uma nova norma, seja ela infralegal ou uma legislação, acho que é importante a gente valorizar os precedentes, encadeamento lógico das normas, como se fosse aquele um romance, né? Como o Dworkin usa essa expressão bastante, que a gente não insira um capítulo sem sentido que não conversa com todo o ecossistema jurídico, né? Essa abordagem da análise sistemática da legislação. Então, quando a gente fala especificamente de decisões tomadas unicamente no tratamento automatizado de dados para estabelecer perfil de crédito, a gente gostaria de trazer para essa conversa as regulações setoriais sobre risco de crédito, né? Por que é importante? Porque a LGPD ela não vai trazer só essa questão do perfil de crédito, ela traz a base legal de proteção ao crédito também, e ali a gente também está tentando fazer essa conversa entre as regulações, porque é importante a gente trazer aspectos epistêmicos da ciência do risco de crédito quando a gente vai fazer uma regulação de privacidade e proteção de dados para modelos de crédito. Quando a gente fala especificamente de interpretações, primeiro diferenciar quem está tomando a decisão de crédito, quem está fazendo o perfil de crédito. É uma instituição autorizada pelo Banco Central, autorizada a originar crédito, de repente um birô, né, um intermediário que está estabelecendo um score que oferece ao mercado esse score como um insumo para a decisão de crédito. Então, acho que é importante primeiro a gente entender quem é quem nesse mercado de perfil de crédito, como a legislação fala, e entender que alguns desses agentes eles estão submetidos a regulações de natureza prudencial e requisito de capital, com fórmulas introjetadas nos modelos, né? Existe aquela fórmula de probabilidade de default, perdas esperadas e etc., que são fórmulas regulatórias que precisam ser observadas nos modelos de crédito de instituições que originam crédito. Então, tudo que você for regular no lado de privacidade e proteção de dados vai ter um impacto também na gestão do risco sistêmico prudencial. Então, e aí aqui entra um outro pedido que a gente tem feito há mais de 5 anos, da necessidade de uma cooperação institucional, técnica, formal entre a ANPD e o Banco Central para a regulamentação de aspectos epistêmicos do mercado financeiro, ainda que a gente entenda que a ANPD tem essa prevalência, né, interpretativa na LGPD. Fluxo de proteção ao crédito, ainda, continuando nessa leitura interpretativa sistemática das regulações, quando a gente pensa em proteção ao crédito, a gente não está falando só da pessoa receber lá um cartão de crédito na ponta, ou uma linha de crédito, ou você definir qual é o juro que a pessoa deve pagar ou não. Existe toda uma atividades correlatas que acontecem, como, por exemplo, você tem uma atividade inicial que pode estar relacionada ao perfilamento de um indivíduo para você oferecer um produto de crédito ou financeiro adequado, suitable, né, para aquela pessoa. Eu não posso oferecer, de repente, por regulações, um derivativo a quem é uma pessoa que respondeu um questionário sobre seu letramento financeiro que é insuficiente, né? Então, eu preciso entender o perfil dessa pessoa para oferecer um produto financeiro ou um produto de crédito.
isso é um modelo de crédito, em certa medida, né? Toma-se decisões aí. Você tem o processo de onboarding, que é quando a pessoa engaja com você e ela quer contratar o teu produto financeiro. E ali você tem uma atividade importante de combate e prevenção de fraudes. Então, a autenticidade da pessoa, se ela é quem ela diz ser, os documentos são realmente aqueles, etc., impacta diretamente na minha fórmula de probability of default, que é a fórmula regulada. Então, quando a gente tenta dividir, prevenção à fraude é uma coisa, proteção ao crédito é outra coisa, na caixinha, desse jeito procedimental, a gente tem um impacto sério na gestão do risco sistêmico. Então, a gente precisa tentar entender como essas coisas vão se conversar nesse fluxo de proteção do crédito. Dentro do onboarding em si, você tem, sim, aquela análise de probabilidade de descumprimento da obrigação financeira, que pode ser feita, e é feita, a partir dos dados de histórico de pagamento, né? Basicamente, score de birô ou scores produzidos internamente. Em seguida, você tem a questão da performance do crédito. Como que aquele crédito está performando? A pessoa, de repente, pode ter perdido o emprego, né? Então, ela passa a ter um risco maior naquele momento do que ela teria anteriormente. E depois aquele que a gente chama de collections, né? Que é quando a pessoa já fez o default e eu preciso resgatar o crédito. Então, eu preciso de informações adicionais sobre essa pessoa para entender como que eu vou fazer o resgate desse crédito. Decisão automatizada. O que é uma decisão automatizada? Deixa eu tomar uma... Bom, a decisão automatizada, a grande pergunta que a gente faz uma decisão de crédito é uma decisão tomada unicamente no tratamento automatizado de dados? Essa é uma dúvida. É uma dúvida sob a perspectiva do originador. Por quê? Os critérios e procedimentos, eles têm uma participação, uma supervisão humana importante, inclusive regulatória. Então, esse é o primeiro ponto. O desenvolvimento do modelo e a aplicação do modelo, ele está submetido a uma legislação específica. A gente tem que olhar a lei de prevenção sobre endividamento, a gente tem que olhar a lei do mercado financeiro e regulações setoriais. E existe controle interno e externo. Então, esses três elementos, e com auditoria interna, inclusive com supervisão específica do Banco Central, esses três elementos fazem a gente tentar se perguntar, será que o artigo 20, quando fala de decisão unicamente automatizada, ele está querendo alcançar esse tipo de arranjo regulado, socialmente controlado? É uma pergunta que eu acho que é legítima e que a ANPD precisa se debruçar e tentar entender, formar sua convicção, inclusive ouvindo outros agentes do mercado. O que isso quer dizer? Não significa que as pessoas não tenham direito de disputar decisões de crédito, não significa que as pessoas não tenham direito à transparência ou explicações das decisões de crédito, mas significa que talvez a gente tenha, como a professora Maria falou, que desenvolver uma governança de exercício de direitos com participação do Banco Central e da ANPD. E não necessariamente um exercício egocêntrico, o professor Juliano usa essa expressão que eu acho muito interessante, dos direitos. Em que você faz simplesmente todo mundo poder contestar uma decisão, não necessariamente ela vai ser alterada, porque você está sujeito a essas obrigações prudenciais, ela poderia eventualmente ser alterada significativamente se a pessoa não oferecesse dados a mais, né? Ou se houvesse de fato um problema no modelo, um problema epistêmico, né, de qualidade, de função, de propósito, que é verificado muito nas auditorias especializadas. Então, para o titular do dado, uma regulação que simplesmente lhe outorga esse direito de forma absoluta, vamos dizer assim, ela vai ser pouco efetiva, né? Então, a abordagem integrativa é justamente essa tentativa de construir mecanismos de disputa, transparência e auditoria no arranjo institucional da regulação financeira, Banco Central e a ANPD. Parece ser um caminho mais eficiente do que a gente impor às plataformas de serviços financeiros digitais ou instituições financeiras as obrigações de tentar responder inúmeras requisições que basicamente a gente roda a política novamente, né, e volta para o pessoal, olha, a decisão é igual, né? Então, assim, fica um direito vazio, me parece, e não efetivo. E aí, eu vou para o final agora, Carlos, se você me permite, pensando em caminhos, né? O que a gente pode fazer especificamente para seguir nesse caminho? Acho que o sandbox ele é importante. Esse sandbox especificamente que está acontecendo com o edital, ele fala de transparência algorítmica.
Mas eu não sei se esse é o sandbox que vai trazer os insumos necessários para uma regulação dessa natureza, com esse recorte para originadores de crédito. Talvez a gente possa ir na direção de um sandbox em que a gente pense como que seria adotar uma regulação muito estrita, congente, né? Uma regulação procedural, procedimental, do artigo 20 para o modelo de crédito, e como que seria se a gente adotasse uma abordagem sociotécnica, né? Mas nas precauções substantivas, como o professor Juliano até fala, em que a gente olha o sistema de aço sob a perspectiva de inclusão financeira, evitando os abusos nos limites, né? Aquelas discriminações ilícitas e abusivas. E aí verificar, sob a perspectiva da inclusão financeira sustentável, qual é o resultado de uma abordagem e de outra, sobre a perspectiva da gestão do risco sistêmico e prudencial, porque eu preciso também atender essa questão, que o mercado de crédito ele está submetido a um encadeamento de recursos, né? E o último é a lucratividade das instituições, porque aí a gente volta para o fundamento do artigo 2º, para fechar, que fala que a LGPD é fundada também no desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, acho que o trade-off é esse, um sandbox específico para entender a taxonomia desses agentes, o fluxo de proteção do crédito, o uso desses dados e entender como que a abordagem rigorosa, né, dogmática do artigo 20, aquela abordagem procedural, impactaria essas 3 dimensões, né, risco sistêmico, inclusão financeira sustentável e lucratividade, e como que a abordagem sociotécnica, mais do ponto da perspectiva, o que eu quero que esses sistemas de do ponto de vista de benefício social promovam, né? E acho que a NPD vai ter um papel muito mais relevante na decisão da regulação, especificamente para esses agentes, de volta, estou recortando, né, para o artigo 20, tá? Então essa é a minha fala. Obrigado. Certamente, essa é talvez a primeira de muitos. Nós vamos ter um segundo semestre, como eu já disse, de bastante discussão. Esse é um ponto relevante do que significa efetivamente o artigo 20. E aí, Gabriela, talvez de forma bastante oportuna, sobrou para você pouquinho tempo, porque a gente viemos aqui muito mais para ouvir, e vamos continuar ouvindo e discutindo e debatendo. Então, vou passar a palavra para você falar um pouquinho sobre o que a NPD está fazendo sobre o tema. Olá, gente, bom dia a todos. É uma satisfação aqui compartilhar essa manhã de debates com todos vocês. Obrigada, inclusive, pela presença, por disporem desse tempo aqui conosco, para aprender e debater sobre regulação, sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Eu gostaria de agradecer também à organização do CPDP Latam por nos oportunizar a participação no evento e por promover esse espaço tão qualificado e tão importante para essa troca e para esse diálogo tão necessário para a nossa atividade enquanto regulador. Eu também não posso deixar de agradecer aos colegas que me antecederam, que eu acho que deram uma verdadeira aula sobre vários tópicos, várias questões que perpassam esse tema tão relevante, que é a regulação do artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, que trata de decisões automatizadas e os direitos dos titulares diante dessas revisões. Acho que deu para sentir na fala de todos como essa tarefa ela é complexa, como é uma tarefa sensível e como não é uma tarefa fácil, porque estamos falando de decisões que podem ter impactos diretos na vida de todas as pessoas. Como já foi mencionado aqui em algumas oportunidades, são decisões que se tornaram cada vez mais presentes no cotidiano, na vida de todos nós. Alguns de nós, inclusive, nem sentem quando estão diante de uma decisão automatizada, porque ela hoje perpassa áreas como educação,
como concessão de crédito, como bem foi lembrado aqui em alguns momentos, emprego, acesso a diferentes bens e serviços. E isso vem acompanhado com uma necessidade de garantir que os direitos dos titulares eles estejam efetivamente compreendidos e protegidos. Então, transformar o exercício do direito do artigo previsto pelo artigo 20 em algo concreto, efetivo, palpável, realmente possível de ser exercido por parte do titular de dados é um verdadeiro desafio. E como qualquer desafio regulatório, ele vai exigir um certo equilíbrio. Ele vai exigir uma ponderação cuidadosa. Uma ponderação cuidadosa entre, por exemplo, proteção de crédito, proteção de direitos e estímulo à inovação, uma ponderação entre transparência e segredos de negócios, como foi, ou explicabilidade, como foi mencionado pelo Rony, uma ponderação entre responsabilização e viabilidade técnica, entre tantos outros. Enfim, uma ponderação bastante cuidadosa de interesses. Vejam que o objetivo a ser alcançado com a regulamentação é o de oferecer maior clareza sobre o disposto no artigo 20, orientar as práticas dos agentes de tratamento e assegurar o equilíbrio entre inovação tecnológica e respeito aos direitos humanos. E para alcançar esses objetivos, nós precisamos responder algumas questões, algumas perguntas que trazem uma problemática em si. O que exatamente caracteriza uma decisão automatizada? Ou, por exemplo, o que significa afetar significativamente o interesse de um titular? Até que ponto é possível ou razoável explicar como que um sistema de inteligência artificial chegou a uma dada conclusão? Fazendo um gancho aqui com as demais falas, como foi mencionado pela Maria Regina, o artigo 20 ele não pode ser interpretado de forma isolada. E a resposta a todas essas perguntas que eu exemplifiquei, ela exige uma consideração, uma interpretação sistemática da LGPD. E também relacionando muito com a fala da Fernanda Rodrigues, o processo regulatório ele deve estar atento ao risco de discriminações algorítmicas, muitas vezes discriminações que são invisíveis, mas com impactos concretos, especialmente sobre grupos que são mais vulnerabilizados. Acredito que as falas que me antecederam, elas ilustram muitos desses aspectos, né? E aí acrescento a questão que o Daniel Stivelberg nos trouxe sobre a problemática das decisões automatizadas sob a ótica das instituições financeiras. Então, tendo em vista todo esse contexto que perpassa a temática da regulação do artigo 20 e que foi exposto aqui, acho que dá para a gente perceber que todas essas questões que foram levantadas não são questões simples ou de uma resposta única ou que podem ser obtidas sem um debate. São questões sensíveis e recheadas de muitas complexidades técnicas. E é por isso que o processo regulatório que vem sendo conduzido pela NPD vem sendo conduzido com muito cuidado, abrindo tomada de subsídios, do quais muitos participaram, ouvindo especialistas como vocês aqui hoje, e a gente, como o Carlos bem mencionou, estamos aqui muito mais para ouvi-los, conhecer as suas dores, os seus negócios, do que necessariamente para nos manifestarmos, né? Para que aí, através dessas contribuições, das reflexões que a gente consiga construir de forma conjunta, nós consigamos construir um debate mais rico, mais profundo, nesses temas que são tão complexos. Obrigada, e eu passo de novo, então, a palavra para o Carlos, para daí a gente ouvir
vocês aqui. Nós, para respeitarmos o painel que vem a seguir, todos os outros painéis estão interessantes, nós vamos abrir agora para 2 perguntas, mas eu gostaria de deixar claro para vocês que aqueles que formularam suas perguntas e que gostariam muito de uma resposta, enviem as perguntas para normatizacão@anpd.gov.br, porque elas muito provavelmente não serão respondidas individualmente, mas elas serão consideradas em todo o processo regulatório. Eu já ouvi pessoas falando em processo de consulta para inglês ver. Isso é até chato, porque a gente fica lá lendo lá centenas de páginas de contribuição para tentar dar uma resposta para a sociedade. E a gente entende a complexidade, entende que é importante para o órgão regulador valorizar a posição de vocês. Então, eu queria franquear a palavra a 2 pessoas aqui, 2 colegas, por favor. Obrigado, pessoal, pelos insights, são instigantes. Meu nome é Marcelo Malaguti, eu trabalho no momento como secretário executivo do Comitê Nacional de Cibersegurança. Então, eu olho para sistemas de inteligência artificial com uma ótica diferente da de vocês. Minha preocupação nesse momento é como é que eu evito o envenenamento de dados de um bom sistema, de um sistema bem construído, para que ele se torne maligno, para que ele se torne maléfico. Mas, por vocação, por formação, por mais de 40 anos, eu trabalhei com sistemas de decisão automatizados que afetam a vida de todos vocês todo dia. Quando vocês fazem um pedido de um exame no laboratório e o plano de saúde analisa se você tem a condição para ser atendido ou não. Quando você vai a um banco e tenta fazer uma transação, ou no cartão de crédito, ou quando você vai no INSS para verificar o status da sua aposentadoria, etc. Então, todos esses sistemas são automatizados há décadas, tomam decisões que afetam diariamente a vida de todo mundo, em alguns casos com maior relevância do que sistemas de inteligência artificial são capazes de fazer na atualidade ou no futuro próximo. E a minha preocupação é que talvez a gente esteja complicando demais um debate que já é previsto, já é estruturado, já faz parte da nossa vida há décadas. Se eu, no INSS, eu vivi isso recentemente, já estou perto de me aposentar, vou lá e tiro o extrato da minha contribuição e estão faltando lançamentos, estão faltando dados e eu vou questionar isso, o funcionário diz, é o que tem no sistema. Então, a decisão está baseada naquele dado que supostamente está no sistema. Eu tenho que iniciar um processo administrativo para solicitar a complementação, eu tenho que apresentar as evidências de que o sistema está errado, e aí aquela decisão eventualmente muda, ou aquela informação é complementada, como foi no meu caso, e aí então eu tive que recorrer de uma decisão automatizada, eu tive que recorrer por um processo administrativo, supervisão humana, que é uma coisa já prevista no direito administrativo, né, há décadas, há séculos, inclusive. Então, assim, me parece que a gente se preocupar especificamente com a inteligência artificial por causa de um hype, né, de um frisson, talvez complique demais o debate e ofusque a essência da coisa, que é o fato de que qualquer decisão pode ser recorrida. Não seria razoável a gente prever que uma decisão automatizada não possa ser-lo. Não caiba uma discussão, um questionamento de uma decisão, porque isso já acontece, isso já cabe. Se eu me sentir lesado por uma decisão automatizada, eu recorro administrativamente, e se eu não gostar da resposta administrativa, eu escalo isso para instâncias superiores. Você vai parar num colegiado, eventualmente, dependendo do caso, no STJ ou no STF. Então, assim, por que é que no caso da IA nós temos que adotar um procedimento diferente, uma vez que isso tudo já está no arcabouço normativo, no arcabouço de direitos, de proteção do indivíduo que nós temos hoje? Essa é uma provocação, um ponto de vista, digamos, um pouco assim, mais técnico, de que não é do direito, tá?
Eu já falei, eu sou da área de sistemas. Algoritmo, para mim, tem uma lógica completamente diferente de vocês. E, no caso, um outro ponto importante, só para complementar, para a Maria Regina poder começar a responder, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala de decisão preditiva, tá? E de decisão de análise, decisão analítica. Tipicamente, esses sistemas que eu falei aqui, eles, na maior parte dos casos, eles são analíticos, eles analisam a situação atual do dado que tem ali naquele momento para tomar uma decisão. Quando você fala de predição, a explicação de uma predição é diferente da explicação de uma decisão. Ela é estatística, ela é meio bola de cristal, é meio tendência, curva. Você olha curva de investimento e toma a decisão se você investe ou não numa determinada ação. Então, comportamento preditivo, que não é tão explicável. Agora, o comportamento analítico decisivo, ele é. Obrigado. Desculpe a demora, mas ficou dentro dos 2 minutos. Nós temos alguma outra pergunta? Por favor. Aproveitando, bom dia, sou Gisele, sou de TU do Grupo Reddor. Até aproveitando a colocação do colega, assim, achando que eu sou muito em linha com esse pensamento também, concordo, sou uma pessoa de tecnologia, né, minha formação primária é tecnologia, e eu também tenho um pouco essa visão de que eu acho que, às vezes, como um todo, está sendo uma coisa excessiva em cima da IA, né? IA é só mais um sistema que toma decisões, como a gente hoje já tem em outros sistemas que tomam o mesmo tipo de decisão. E eu tenho uma visão que a regulamentação, né, olhando um pouco para o PL, tanto quanto para as tomadas de subsídios da NPD que vem acontecendo, né, a gente está olhando muito para sistemas de IA. E quando a gente fala sistemas de IA, eu estou falando desde fazer um prompt, desde sistemas que vão me apoiar no diagnóstico para tutelar uma saúde, até, eventualmente, agentes, né, que vão tomar decisões por humanos. Então, queria trazer um pouco, né, compactuando dessa provocação do Marcelo, talvez Marcelo, né, desculpa, do cuidado relacionado à forma da gente regulamentar, que tem sistemas e sistemas, né? Nem todo sistema de IA ele tem o mesmo nível de criticidade, de risco para o titular. E uma outra discussão também que eu não vi, foi falado, mas também para trazer um pouco essa perspectiva, com relação à discussão de bases legais para o uso do IA, que também, na minha percepção, a base legal é muito atrelada à finalidade do tratamento, e não ao uso da tecnologia. A tecnologia é o meio. Né? Então, se eu tenho o uso de um sistema de IA, como hoje eu tenho em outros sistemas que podem estar fazendo o mesmo tipo de tomada de decisão e de análise, etc. Por que eu preciso de uma base legal? Porque estou usando um sistema de IA como meio para atingir um tratamento específico, né, uma finalidade específica de tratamento. Então, é uma questão também que eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Muito se fala de consentimento, legítimo interesse, né? Então, tem algumas colocações nesse sentido de bases legais específicas para o uso de sistemas de IA. Obrigada. Marcelo, Gisele, muito obrigada pelas perguntas. Começando pela sua colocação, Marcelo, você citou um exemplo no qual nós temos uma regulação específica, sobretudo administrativa, e sempre teremos a inafastabilidade da tutela judicial, isso é constitucionalmente assegurado. Mas o que o artigo 20 cria, e aí uma observação, a automatização é algo mais amplo do que de inteligência artificial. Então, o sistema ele pode ser automatizado, mas mais simples, ou ele pode envolver um sistema mais sofisticado. E os nossos maiores desafios estão quando estamos falando em sistemas mais sofisticados. Então, eu acho que é por isso que as nossas discussões se direcionaram muito para esse ponto. Mas quando eu falo do artigo 20, na linha, por exemplo, que foi feito no contexto europeu, eu estou falando da criação, por lei, né, no caso europeu, por um regulamento, de mecanismos extrajudiciais de contestabilidade, inclusive diante do setor privado. Então, isso não existe. Né? O artigo 20, ele inova, assim como o artigo 22 inovou. Então, isso, assim, que eu acho que é um esclarecimento importante. Né? O artigo 20 não está falando de algo que já foi consolidado. De fato, a automatização já é algo muito mais antigo, né? No contexto do artigo já é posto na década de 70. Então, nós não estamos falando de algo muito novo. É claro que a ela dá uma outra dimensão a esse problema, mas, como eu falei também inicialmente, a automatização é muito útil de diversas formas. Ela ajuda em escala, ajuda em eficiência, ela ajuda em celeridade. Mas quando eu falo de sistemas que vão mais para o lado da IA, eles trazem consigo problemas que demandam a nossa reflexão. Então, acho que seria esse ponto. Você citou um exemplo, né, que existe espaço previsto dessa demanda administrativa
né? E você falou da inafastabilidade do tradicional. Isso, de fato, você pode querer exercer um direito titular através do judiciário, mas é claro que o judiciário ele vai envolver um custo, né, um ônus, que muitas das vezes isso gera, de fato, um obstáculo para acesso a direitos. Então, acho que o destaque seria isso, assim, esses mecanismos extrajudiciais de contestabilidade que se aplicam, né, setor público, setor privado, de uma forma ampla. Então, isso, de fato, é sem precedentes, né, com relação ao nosso... eu não sei se eu vejo outros colegas para... Eu vou passar pra aqui falar. para o Rony, que vai dar uma palavra bem rápida. Eu citei, Malaguti, a decisão de 2014 da STJ. Ela foi baseada no CDC e numa lei de cadastro positivo, justamente aplicando essa reflexão que você trouxe aqui, tá? E sem dúvida alguma, baseado também na Constituição, qualquer tipo de direito que não fosse aplicado nesse sentido, para qualquer tecnologia, buscando o judiciário, isso aconteceria. O que a LGPD trouxe, e também está no artigo 20, é uma questão de um maior esclarecimento, de uma maior transparência prevista numa obrigação legal, para que isso não dependa da busca do Poder Judiciário para esse esclarecimento no momento que você não tiver diretamente. Então, às vezes, o que se busca é que você nem precise procurar instâncias administrativas ou judiciário, que as próprias empresas já subsidiem isso de uma forma geral. Agora, eu concordo com você que a gente tem que ter uma reflexão, inclusive lá no CN Ciber, eu falei isso sobre a criação de novos direitos para a cibersegurança. Será que os direitos existentes já não são suficientes? O AI Act da União Europeia não tem ali uma parte dos direitos. Não tem. Aqui no nosso PL a gente está trazendo. Já melhorou bastante, inclusive pela FIES, pela FEComércio Industrial, que se funcionou na versão anterior, já melhorou bastante, enxugando um pouco, porque os direitos talvez já existentes sejam suficientes. E essa camada de direitos, que elas são sempre importantes, às vezes pode levar para o judiciário questões que precisariam ser avaliadas por órgãos reguladores especializados, como a NPD e como o Bacen, como o Daniel trouxe, e não diretamente pelo judiciário, o que pode trazer um problema nesse tipo de situação. E só para finalizar na pergunta da colega da Redditor, tem várias tensões envolvendo o IA e proteção de dados importantes. Uma delas é o princípio da necessidade, por exemplo, mas obviamente que o princípio da necessidade ela precisa ser interpretada de que eu preciso consumir determinados dados para eu ter uma precisão da minha inteligência artificial. Isso não pode ser afastado pelo princípio da necessidade, muito pelo contrário, está dentro do princípio da finalidade nesse tipo de situação. E as bases legais precisam ser vistas com ponderação, porque se a gente só pensar no consentimento, a gente pode ter um prejuízo demasiado ao desenvolvimento de muitas inteligências artificiais que são extremamente úteis. E aí, felizmente, a gente tem um legítimo interesse com todas as ponderações que são inerentes à aplicação do legítimo interesse para isso. Legal. Eu vou ser rápido, porque... Malaguti, eu concordo com você, a questão da automação é uma coisa antiga e tal, mas a IA, e aqui eu estou falando até como pessoa que estuda, não é no bem, assim, a IA, ela traz um elemento de agente, assim, né, de uma autonomia, assim, um pouco singularizada, e acho que aí que está uma peculiaridade, assim, que é diferente da mera automação, né? Mas, enfim, acho que, em geral, é uma preocupação genuína. É importante a gente diferenciar automação de semi-automação, né? Porque o que eu descrevi aqui são decisões de crédito que, na nossa percepção, são semi-automatizadas, em alguma medida, apesar de terem processos automatizados no miolo, né? Enfim, e a sua preocupação sobre base legal, eu acho que é pertinente. Particularmente, acho que a IA é uma ferramenta, de fato. O RP é uma ferramenta, o e-mail é uma ferramenta, enfim. Acho, na minha percepção, que não deveria haver base legal especializada para IA, né? A IA era uma ferramenta que você vai atacar dados pessoais, então você pode ter qualquer uma das 10 bases legais aplicadas, vai depender do contexto. Eu vou cometer a deselegância de não passar a palavra para a Gabriela, porque nós estamos avançados no tempo, mas queria só fazer uma consideração sobre a pergunta que, na realidade, ela falou. Desculpa, Fernanda, desculpa. Fica à vontade. Não, imagina, é só para fazer um rápido comentário, assim, porque eu acho que eu tô super de acordo com os que os colegas já trouxeram, acho que principalmente o que Maria trouxe sobre a necessidade, sobre o artigo 20 ter sido uma proposição sem precedentes, assim,
e de destacar que eu trabalho muito com antidiscriminação, antirracismo de forma mais específica, e sempre nos perguntam, eu sempre sou perguntada se é necessário prever, por exemplo, antidiscriminação no projeto de lei para IA, sendo que a gente tem uma série de outras regulações que já abordam sobre discriminação. E o meu argumento é muito baseado naquela frase de que o óbvio muitas vezes precisa ser dito, de a gente reiterar fundamentos que já podem ser vistos em outros regramentos também, mas de uma forma mais específica e adequada àquele contexto. Então, eu acho que, em relação à pergunta do colega, né, sobre a necessidade de a gente falar sobre algo, sobre a revisão de decisões automatizadas, eu acho que vai muito nesse caminho de a gente estar enfrentando novos desafios com a inteligência artificial, e aqui eu sei que a automação, né, como já foi falado aqui, não é só sobre IA, mas eu acho que a IA e a opacidade de sistemas algorítmicos cada vez mais sofisticados traz a necessidade de que a gente tenha uma previsão expressa de que quando houver esse tratamento, né, de dados pessoais e também a possível violação sobre interesses das pessoas, do titular de dados, que a gente tenha uma previsão específica de que haja um direito à revisão com informações precisas e claras sobre como aquele sistema chegou àquele resultado. E aí eu acho que sim, se a gente levasse para o Poder Judiciário, a gente poderia ter interpretações já nesse sentido a partir de analogia com outros regramentos, mas a gente facilita o trabalho do juiz, por exemplo, se a gente tiver chegado já com um processo administrativo que observou esse artigo, mas também para que o próprio juiz possa se utilizar dessa regra específica para fazer valer o direito do titular de dados naquela situação específica. Obrigado, Fernando. Desculpa a dupla deselegância, então, não passei a palavra para a Gabriela e não me passei a palavra antes. Encerrar só dando um recado. Eu particularmente discordo de que não existe um problema. Talvez na administração pública a LGPD, o que está na LGPD pudesse ser resolvido apenas com a lei e com o processo administrativo. Quando a gente fala do setor privado, isso é novo. Completamente novo. E não faz sentido para o regulador acreditar que porque ele não está vendo que porque ele não está vendo algo, aquilo não existe. Especialmente para um regulador que trabalha, que regula atividades intensivas em inovação e que são transversais em toda a sociedade. É inviável acreditar, seria inocente acreditar que nós vamos conseguir, sozinhos, olhar para essa diversidade de modelos de negócio e achar que está tudo ok e vocês vão se resolver. Não é verdade. Pode ser até que eu venha conhecer o negócio da Redditor e fale assim, olha, isso aqui é fiscalização, porque é uma atividade instrumental para o negócio da Redditor, mas aqui eu tenho que regular. E está muito claro, eu acho que existem atividades que a função da proteção de dados seja buscar a segurança da informação, porque são atividades de tratamento que são instrumentais para o negócio de vocês, e existem outras atividades e outros agentes de tratamento que fazem do tratamento de dados pessoais do próprio negócio. E esse tem que ser o nosso principal foco. Então, novamente, nós não achamos que pergunta sem sentido, então perguntem, e aí isso é ruim, de certa forma, porque a nossa carga de trabalho aumenta consideravelmente, mas nós precisamos ouvir vocês que estão exercendo atividade regulada para que a gente possa, de alguma forma, sair com uma solução que seja minimamente legítima. Porque também sair com uma regulação ilegítima vai gerar naturalmente a desobediência, vocês vão ignorar o regulador e vão seguir a vida. E não é isso que nós queremos. Tá? Obrigado. Sinto não poder ouvir mais vocês, mas, novamente, estamos à disposição para receber questionamentos, receber perguntas e tentar responder com a atividade regulatória da melhor forma possível. Muito obrigado. Obrigado, colegas.